Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo especial com análise de bilheterias e hoje vamos conversar sobre Missão Impossível 7, que tem repercussões completamente diferentes dependendo do veículo que você for pegar. Por exemplo, estou aqui com a Variety e a Variety coloca, na verdade, que não atinge as expectativas, tem uma estreia de 56 milhões de dólares nos Estados Unidos no fim de semana e 80 milhões quando você considera as pré-estreias. Você pega uma Deadline, recorde da franquia com abertura de 80 milhões de dólares. Então eu tô vendo que isso gera muita confusão também, quero explicar tudo nesse vídeo. Mas vamos começar primeiro com a estratégia da Paramount para esse filme. A Paramount decidiu fazer pré-estreias nos Estados Unidos e isso não é tão comum assim. Você tem de vez em quando nos Estados Unidos um tipo de sessão especial que se chama Advanced Screening, que você vai ter numa noite em algumas cidades. Para Missão Impossível foi bem aquela coisa realmente de oferecer o filme na quarta-feira e, por exemplo, na quarta-feira consegue uma ampla promoção. Então, pelo fato de Missão Impossível ter esse formato de pré-estreia, está dividida a repercussão no número de 3 dias e no número de 5 dias. Se a Paramount não tivesse feito pré-estreia, nós estaríamos com certeza comentando sobre o número de 80 milhões de dólares, que é um recorde de abertura para a franquia. Só que eu tenho que avisar também que tem um pequeno porém no caso de Missão Impossível 7, que é o altíssimo custo de produção, e nós estamos falando aqui de um filme que custa 290 milhões de dólares sem o marketing. Então esse número para os Estados Unidos é bom, ruim? O que significa? Vamos lá. Tem sempre o que eu estou dizendo aqui no canal, nas lives de sábado, sempre 21 horas horário de Brasília, que é a maneira como hoje as pessoas e os profissionais do mercado estão fazendo os trackings long range. O tracking long range, aquele tracking que você faz de estimativa de arrecadação de bilheteria cerca de um mês antes do filme, estava apontando para uma estreia de Missão Impossível para 100 milhões de dólares, depois baixa para 90 milhões de dólares. Aí quando você bate num número de 80 milhões de dólares, cria-se uma sensação de que é uma decepção, quando na verdade é um número extremamente sólido, ainda mais levando em conta que nós estamos falando aqui não só do Tom Cruise, mas de uma franquia como Missão Impossível, que vai conseguir sem sombra de dúvidas, um alcance internacional excelente. Número de 80 milhões nos Estados Unidos é um número bom. Não é esse número que passa de 100 milhões de dólares que foi especulado. E aí aquela coisa, né? A especulação pura. Hoje, você fazer um long range, você fazer um tracking de bilheteria um mês antes do lançamento é chute puro. 80 milhões é um excelente número. Tem a questão do custo e tem algumas outras problemáticas envolvidas. E aí passando para um número no mercado internacional de 155 milhões de dólares de arrecadação, que é excelente para uma estreia de 235 milhões de dólares no total. Muito, muito bom mesmo para essa estreia internacional, porque tem um problema da China que eu já vou falar a seguir. No Brasil, Missão Impossível 7 tem um recorde histórico de salas, tem abertura em 1.400 salas, teve pré-estreia especial da Paramount, sábado e domingo antes da estreia. Tom Cruise, segundo o diretor de conteúdo da Paramount Brasil, nunca esteve tão popular no país e é a grande estrela do cinema, segundo a Paramount. Hoje, para o Brasil, é aquela estrela que leva as pessoas ao cinema. Só aí você começa a ter a leitura dessa repercussão, em que eu vou agora trazer um pouquinho de análise do que a indústria estava esperando. A indústria estava esperando, com Missão Impossível 7, o mesmo fenômeno de Top Gun Maverick, do tipo, olha, o Tom Cruise está estrelando, então com certeza aí ele vai conseguir um bom resultado. Essa é uma análise que poderia ser feita a partir do Star Power Tom Cruise, sem dúvida. Qual é a questão que você tem que colocar na conta? O mês de estreia, a competição, então você está vindo de um mês que teve muitas estreias, o mês de junho, filmes que ainda estão no cinema, e agora, já na próxima semana, Barbieheimer, onde Missão Impossível com certeza vai perder muitas salas. Por exemplo, falei muito aqui no canal sobre as salas IMAX. O Tom Cruise ele vai perder as salas IMAX já na segunda semana de Missão Impossível 7. Já na segunda semana. Para você ter uma noção, no mercado dos Estados Unidos, desse número de 80 milhões de dólares, 11 milhões de dólares são nas salas IMAX na estreia. Para o resto do mundo, na China, 4 milhões de dólares de arrecadação no IMAX e nos outros países, 10 milhões de dólares de arrecadação em IMAX, o que é extremamente importante também. Na segunda semana, esses números aí vão cair drasticamente por conta da preferência para Oppenheimer. Qual é o problema
de Missão Impossível 7. Isso o pessoal tá com muita dúvida, porque tá pegando esse número de 290 milhões de dólares e tá tentando fazer uma aplicação em que esse custo é compartilhado com a parte 2. E pessoal, não é o caso. Nós já temos fontes da indústria falando que esse número de 290 milhões de dólares é o custo de produção só da parte 1. Aí você pode pesquisar também que no ano passado a Paramount entrou com um processo contra a seguradora do filme por conta dos atrasos, conseguiram entrar em um acordo, a seguradora ofereceu uma compensação para a Paramount e ainda assim o custo de produção, segundo a The Hollywood Reporter e o Matthew Belloni da PUC News, é 290 milhões de dólares, o que é realmente impressionante. Por que o filme foi bem mais caro? É por conta da divisão em parte 1 e parte 2 e você está somando apenas o orçamento nesse primeiro filme? Não. É por conta da série de atrasos, das 7 pausas que esse filme teve. Esse filme iria começar as gravações no começo de 2020, tem um cenário de pandemia, estava tudo montado para começar as gravações, eles têm que não só desmontar tudo, desmobilizar o pessoal, porque as produções ficaram completamente paradas. Depois tem que fazer aquela bolha da Covid, da gravação, para, tudo, retoma. Tem um outro período, a parte 2, falta gravar algumas cenas ainda da parte 2 e agora está tudo parado novamente. Até pode, inclusive, adiar esse filme aqui de junho de 2024 para uma outra época do ano. Nós estamos vivendo um período de incertezas. Na live desse último sábado, até vou deixar o link na descrição como recomendação, eu falei muito sobre greve dos atores, tirei dúvidas do pessoal do chat também. Se você não assistiu, vou deixar o link. 290 milhões de dólares é um custo extremamente elevado. Extremamente elevado quando você leva em conta o que a franquia já gastou. Penso que são casos isolados. Para essa parte 1 e para a parte 2, estamos falando de um caso atípico por conta dessa interrupção, Covid, as bolhas que deveriam ser feitas na época para gravações. Então tem que colocar um asterisco nisso tudo também, assim como outros projetos afetados. Por exemplo, Velozes e Furiosos 10. Isso não vai fazer a Paramount tirar grana da franquia no futuro. Não, foi um caso que aconteceu por conta do contexto da época. Se a gente pegar a comparação com Missão Fallout nos 5 dias nos Estados Unidos, o número é bem próximo, ainda assim recorde. Eu sempre falo que o ideal seria fazer a correção pela inflação, uma estreia bem próxima da parte 1 com Missão Impossível Fallout. E no mercado internacional, o resultado de Missão Impossível 7 só não foi melhor porque não é só o problema da próxima semana de Barbie versus Oppenheimer que vai diminuir as salas e que vai oferecer menos opções para Missão Impossível 7. O problema é que na China, 4 lançamentos do mercado chinês tiveram excelente repercussão. Então Missão Impossível 7 está enfrentando grandes lançamentos do mercado com ampla promoção e tem uma arrecadação menor do que era esperado. Isso pode ser aplicado para tantos outros países quanto as opções que você tem nos cinemas, como para mercados como a China. No caso de Top Gun Maverick, no ano passado, esse era o grande filme do cinema na época. Essa era a grande opção do cinema por meses. E agora a gente vem de uma sequência de blockbusters, do que eu chamei de Junho do Caos também, né, de filmes que não conseguiram bons resultados de bilheteria e que ainda tentam tirar alguma coisa no cinema. Tem casos e casos. Flash, um fracasso extraordinário. Elementos vem se recuperando com bons números e uma boa arrecadação, inclusive. O que vai ser de Missão Impossível 7 a partir de agora? Bom, a repercussão é uma nota A no CinemaScore, que é uma nota excepcional. É uma nota muito boa. Eu sempre faço a relação aqui. Nota B no CinemaScore, queda drástica na segunda semana. Vou dar o exemplo do caso do Brasil que eu comentei nessa última live. Muitos perguntaram para mim durante a semana o seguinte: poxa, Dali, na minha cidade Oppenheimer está com poucas salas e Barbie está dominando. Por que isso? Porque os exibidores não vão tirar da grade Missão Impossível 7. Missão Impossível 7 tem o fator Tom Cruise e acaba gerando uma boa arrecadação. Missão Impossível 7 bate números de pré-venda no Brasil, é o filme mais assistido da franquia em muitos mercados, quebra recordes. Então ele vai continuar nas salas de cinema do Brasil e de outros mercados com a competição e com o diferencial das salas IMAX, né, que a questão da exclusividade é voltada para os Estados Unidos, mas que com certeza vai afetar também a bilheteria mundial. Para a Missão Impossível 7, levando em conta a arrecadação da semana inicial,
levando em conta a competição da semana 2, não só no mercado dos Estados Unidos internacional, mas também na China, eu acredito que estamos falando de uma arrecadação total que deve passar a casa dos 700 milhões de dólares. Não deve bater o bilhão a priori. Tá? Ele teria que quebrar recordes da própria franquia quanto à manutenção nas salas de cinema. E aí eu repito, com o diferencial de não contar mais com as salas IMAX, que são exclusivas agora para Oppenheimer nos Estados Unidos. E uma outra coisa interessante para Barbieheimer é justamente a questão da expectativa para arrecadação de Barbie, que vem cada dia que passa aumentando a estimativa de números. Eu sempre estou falando que é difícil fazer a previsão, mas se você for olhar as pré-vendas de Barbie e entrar na sua cidade, num site que você compra ingressos e dá uma olhada na lotação das salas, é incrível, em todos os países do mundo. Barbie, pelo menos, vai ser um fenômeno na estreia. Se vai conseguir se manter, é uma outra história. E se manter como um grande fenômeno, pode gerar problemas de diminuição de salas para a Missão Impossível também. O número do break-even para a Missão Impossível, que é o que ele precisa arrecadar de forma bruta na bilheteria para pagar as contas, está estimado entre 750 e 800 milhões de dólares. Claro que depende de uma que outra variável, do que entra para o corte do diretor, nesse caso, para o corte do Tom Cruise com a bilheteria inicial. É um filme que eu acredito que, no final das contas, vai pagar o custo da produção, mas que o custo da produção, repito, ele é alto por conta do contexto que é muito complicado. Isso pode ser aplicado para a Missão Impossível 7, isso pode ser aplicado para tantos outros projetos, como Velozes e Furiosos 10, que tem um gasto extraordinário. Então é uma coisa do período de pandemia em que muitas produções não têm esse lucro esperado, e para o caso de Missão Impossível 7, ficou muito naquela história de que o Tom Cruise, apenas por ser o Tom Cruise, vai bater o bilhão na bilheteria. Num período competitivo não é sempre o caso, mas eu descarto completamente a ideia de que essa estreia, no caso, que você consegue já 235 milhões de dólares no mercado internacional com uma boa perspectiva para a semana 2, diferentemente de um Indiana Jones 5, que tem uma queda brutal na semana 2, eu rejeito a visão de que isso é um fracasso ou que decepcionou a Paramount. Eu acho que decepciona se a tua análise está totalmente ligada para Top Gun Maverick. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!